metodologia ativa Team-Based Learning, apoiada pelo software TBL Active, conceitos e práticas. O meu nome é Ana Paula Ambrosio Zanelato Marques e eu sou a responsável por esta palestra. Antes de mais nada, quem sou eu? Eu sou, então, uma estudante doutoranda em educação pela Unesp, aqui no campus de Presidente Prudente. Também sou mestre em educação pela UnoOeste. Também, tenho uma especialização em desenvolvimento de sistemas web baseados em tecnologia Java e sou graduada em ciência da computação. Trabalho atualmente como analista de sistemas e também sou professora do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente. Bom, para a gente poder iniciar o nosso papo, vamos imaginar algo que você se considera muito bom. Então, nesse momento, peço que você reflita, e pense em algo que você realmente se considera muito, muito bom, o que você realmente domina e você é um fera nesse assunto. Posteriormente, eu te pergunto, como você ficou bom nisso? Então, qual foi o que você precisou desenvolver, ou como você conseguiu se desenvolver neste assunto para você realmente ficar craque e conseguir se tornar muito bom? Bom, a maior parte das pessoas, nesse momento, responde que foi estudando, foi praticando, e eu acredito que você possa ter ido aí pelo pela mesma área de pensamento. Então, eu trago aqui, nesse momento, uma fala, de Dewey, que diz o seguinte: aprender para a vida significa que a pessoa não somente poderá agir, mas agirá do novo modo aprendido, assim que a ocasião que exija este novo saber apareça. Vamos refletir esta fala, fazendo uma sinergia com o que você pensou. Bom, para que a gente realmente se torne bom em algo, então a gente precisa nos aprofundarmos naquele assunto, não só estudando, mas praticando também. Então, se nós pudermos fazer com que a nossa educação, das nossas escolas, possam levar à junção da teoria com a prática, podemos então vivenciar que esses estudantes possam se tornar muito bons naquilo que efetivamente nosso trabalho como professores nos exige. Então, nós podemos tentar ensinar os nossos alunos em uma aprendizagem mais significativa, uma aprendizagem que seja mais voltada para a vida desses estudantes, de modo que os conceitos possam vir junto com novas metodologias, novos métodos de ensino que estejam mais relacionados ao mundo em que vivemos. Então, atualmente nós temos a tecnologia muito já difundida, na vida dos estudantes. O celular aí já está todos os estudantes já possuem um celular, está aí na mão deles e domina essa tecnologia. Então, como nós podemos utilizar métodos de ensino que sejam mais estimulantes e que possam desenvolver as habilidades nos nossos estudantes que sejam fundamentais para o mundo em que nós vivemos? Então, este é o principal objetivo de nós, como educadores, para buscar esse ensino que seja mais significativo, que deixe de ser um ensino focado em memorização, aquele ensino da educação bancária, difundido aí por Paulo Freire, aquele ensino que faz o depósito, porque é um ensino voltado unicamente para um dia de uma avaliação e que posteriormente o aluno se esquece desse conceito. Então, o que a gente precisa efetivamente buscar é trabalhar um modo, criar, utilizar ali métodos de ensino que possam ser voltados para uma aprendizagem mais significativa, que possa transformar esse estudante em uma atitude mais ativa, não só para que ele
tenha mais estímulo nesta aprendizagem, mas também que ele possa desenvolver algumas habilidades, como pensamento crítico, como trabalho em equipes, como também conseguir efetivamente alcançar a aprendizagem significativa. Pensando nisso, nós podemos utilizar as metodologias ativas, né? Que aqui eu trago uma definição de Bassett e Moran, de 2018, que diz que as metodologias ativas, elas são estratégias de ensino que são centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida. Então, analisando essa definição, esse processo de aprendizagem de forma flexível, por quê? Porque nós temos vários perfis de aprendizagem dos nossos estudantes. Temos aqueles estudantes que são mais teóricos, os outros mais pragmáticos, então que nós possamos buscar métodos de ensino que sejam flexíveis a todo e qualquer tipo de perfil de aprendizagem, que seja interligada, que seja conectada a esses estudantes e de forma híbrida, porque nós podemos buscar por métodos de ensino que os estudantes possam se utilizar de um tempo em sua casa e também na sala de aula, ao invés de termos aqueles conceitos mais teóricos, aquela aula mais teórica, utilizar o tempo em sala de aula para atividades práticas, enquanto o processo teórico a gente pode deixar ali para casa, né, dos nossos estudantes. Dentro, então, aí nós temos as metodologias ativas, que existem várias que nós podemos trabalhar atualmente. E ela é totalmente voltada para esse mundo conectado, digital, que busca os modelos híbridos com outras combinações. Então, trabalhar as metodologias ativas com modelos flexíveis e híbridos pode trazer muitas contribuições para os estudantes, né, para o mundo em que nós vivemos, para que se tornam aí e que podemos preparar os nossos profissionais do futuro. Pensando, né, em várias metodologias de ensino, aqui essa palestra ela realmente foca a metodologia ativa Team-Based Learning, denominada também, né, na tradução de aprendizagem baseada em equipes. Esta metodologia foi criada em 1970 pelo professor Larry Michelson na Universidade de Oklahoma. Esse professor ele tinha uma sala de aula com muitos estudantes, então era uma sala de aula realmente lotada de estudantes, né? E ele procurava por um método que pudesse utilizar com esses estudantes em aulas longas, porque as aulas demoravam muito tempo e ele notava que os estudantes não conseguiam ficar concentrados num tempo de duração muito longo das aulas, né? Eles realmente perdiam o foco. Então, como que ele poderia se utilizar de um método em que os estudantes pudessem realmente estar mais focados e pudessem participar mais, estimular eles, né? De forma que eles pudessem se interessar mais com as aulas e também ele percebeu que esse método que ele criou não só atingiu realmente o que ele esperava, mas também que os estudantes prosperaram com outros tipos de desenvolvimentos de outras habilidades, que nós vamos falar a seguir. Então, o método TBL, ele tem por objetivos um trabalho colaborativo, visando um trabalho em equipes. Então, os estudantes, eles possuem o momento do trabalho individual, mas o método foca mesmo no trabalho em equipes. E a gente fala equipes e não grupos, tá? Porque essas equipes realmente precisam colaborar, os estudantes precisam estar envolvidos dentro, né, da sua equipe, um colaborando para a aprendizagem do outro, para que o método seja efetivo. E esse método, ele observou que os estudantes não só conseguiram, né, melhorar a aprendizagem, mas também desenvolveram outras habilidades, como o trabalho colaborativo, como a busca pelo conhecimento, já que os estudantes precisam realmente estar sempre aprendendo,
Nós temos também a inversão da sala de aula, porque nós temos um momento em que os estudantes precisam fazer um estudo prévio em suas casas, em suas residências, e também os estudantes acabaram desenvolvendo aí uma atitude mais ativa, né, em relação à progressão no aprendizado e no conhecimento. Então, diferente de ter uma atitude mais passiva, como ocorre nos nossos métodos, que são focados aí em memorização. Aqui nós temos a sequência de atividades do método. Então, são divididos aí em 3 etapas, tá? Que é a etapa da preparação, os testes de garantia de preparo e a última etapa é a aplicação de conceitos. Lembrando que essa sequência, ela pode ser aplicada a cada unidade de conteúdo. Então, vamos imaginar, o TBL pode ser utilizado em uma disciplina no semestre inteiro, no ano inteiro, ou somente por um conteúdo, né? De repente, só para diversificar o ensino daquele conteúdo naquela disciplina, tá? Então, tudo isso difere de como o professor ele deseja aplicar o método TBL. Mas nós temos vistos que o método tem sido aplicado, principalmente aí nas instituições de ensino superiores, de cursos na área da saúde, por cursos inteiros, sabe? Em todas as disciplinas, realmente ela tem sido utilizada e tem sido casos de sucesso. Bom, a primeira etapa, que é a fase da preparação, nós ali colocamos como pré-classe, porque é realmente nesse momento que nós temos a inversão da sala de aula. Então, o estudante, ele em sua residência, né, em sua casa, de forma individual, vai realizar um estudo prévio. Para isso, o professor precisa ter preparado um material de estudo e disponibilizado aos seus estudantes para que eles possam efetivamente estudar este conteúdo de forma individual e de forma antecipada. Posteriormente, já em sala de aula, nós vamos para a segunda etapa, que são os testes de garantia de preparo. Então, nesta etapa, nós temos aí 4 fases, tá? Então, a primeira, teste individual, segunda, teste em equipe, terceira, apelação e a última, uma breve aula expositiva. Então, os estudantes chegam na sala de aula e o professor vai aplicar um questionário. Este questionário já precisa ser criado antecipadamente e os estudantes vão responder este questionário de forma individual. Posteriormente, os estudantes vão se reunir em equipes, mais à frente nós vamos falar sobre essas equipes, e o mesmo teste que foi aplicado individualmente será aplicado agora em equipes. A terceira fase é a fase da apelação, onde as equipes podem recorrer ao professor por conta de alguma questão que tenha sido mal formulada ou que tenha resposta ambígua, né, para que seja necessário reformulação de questão pelo professor. Finalizando, né, ali, nós temos uma breve aula expositiva. Então, o professor, nesse momento, vai falar aí por 10 minutos sobre o conteúdo. Então, veja que nós temos também uma inversão de como o professor vai realizar a sala, o seu ensino. Normalmente, chegando na sala de aula, o professor já faz uma aula expositiva. Não, aqui, primeiro, os estudantes realizam essa aplicação dos testes para, em seguida, somente o professor realizar a aula expositiva. Então, ela é muito breve, porque os estudantes já sabem o conteúdo. E a última etapa é a aplicação de conceitos, onde nós temos a parte prática a ser aplicada, que envolve aí a resolução de problemas em equipes. Bom, e aí talvez nesse momento esteja pairando sobre a sua cabeça, né, essa fala de trabalhos em grupo, né? E aí talvez com toda a sua experiência na docência, você pode já ter passado por situações bem complicadas de trabalhos em grupos, e não só na docência, mas talvez como estudante, né? E todos nós temos uma história para contar a este respeito. Mas, para que nós evitarmos os problemas, né, que acontecem mesmo nos trabalhos em grupo, existem 4 elementos que são essenciais para garantir o sucesso do método Team-Based Learning.
O primeiro deles é em relação à formação de equipes. Ou seja, as equipes elas precisam ser muito bem formadas e gerenciadas. Para isso, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas para a formação dessas equipes. Mais à frente eu vou falar um pouquinho. Mas assim, não podemos deixar que os estudantes formem suas próprias equipes. Caso contrário, nós vamos ter equipes formadas aí por panelinhas, né? Onde um amigo pode levar o outro amigo nas costas. Então, e aí nós vamos ter prejuízos dos quais nós não gostaríamos. E também elas precisam ser muito bem gerenciadas, então a gente pode elencar um líder para cada equipe. Também temos as avaliações, então avaliações aos pares e as autoavaliações. Isso também é muito importante, porque os estudantes podem avaliar-se não só a si mesmo, mas também uns aos outros das suas equipes, e esta avaliação deve ser levada em consideração pelo professor para que ele realmente possa analisar os estudantes que colaboram e os que não colaboram entre as equipes. Então, isso é importante porque o aluno realmente passa a se sentir na obrigação de colaborar com a sua equipe, caso contrário, ele vai ser mal avaliado pelos seus membros e isso também vai ser levado em consideração pelo docente, tá? Bom, a responsabilidade. Então, os estudantes, eles devem ser responsáveis pela qualidade dos seus trabalhos individuais em equipes. Então, quando a gente trabalha aí com esse processo de avaliação e autoavaliação, realmente eles se tornam mais responsáveis. E o diálogo também, né, de sempre falar que eles são responsáveis, faz com que esse peso possa fazer com que eles colaborem mais no seu trabalho em equipe. O feedback, então os estudantes precisam receber esse feedback frequente e oportunamente. Essas avaliações aos pares e as autoavaliações precisam ser também reportadas aos estudantes, ainda que de forma anônima, os estudantes precisam receber a avaliação que os seus membros fizeram a seu respeito, para que ele possa ter esse feedback e possa melhorar quanto ao seu trabalho na equipe. E os trabalhos práticos entre as equipes precisam promover o desenvolvimento da aprendizagem e das equipes. Então, sempre naquela última etapa, que são a etapa da aplicação dos conceitos, buscar trabalhos práticos que possam envolver todos os membros, não só no processo da aprendizagem, mas também unificar os seus membros da equipe. Bom, então como que nós vamos trabalhar com essas equipes? As equipes elas são formadas por 5 a 7 membros, elas devem ser permanentes, ou seja, uma vez formada essa equipe, ela deve se manter constante, não deve ser alterada até o final do processo. Então, se a gente vai aplicar o TBL durante um semestre, essa equipe deve durar um semestre. E ela deve ser criada de forma heterogênea, preferencialmente pelo professor. Aqui nós sofremos muita resistência, mas é importante que isso realmente ocorra. E uma vez ultrapassando essa resistência dos estudantes, as próximas vezes sempre vai ficar mais fácil. Então, como? Em relação ao conhecimento dos estudantes, em relação às experiências pessoais ou profissionais, em relação aos interesses que cada um tem, em relação aos perfis de aprendizagem que eles possuem. Então, é importante criarmos equipes de formas heterogêneas para que possam ter uma maior interatividade entre os seus membros, romper com as famosas panelinhas, né? E criar aí equipes que possam realmente colaborar entre os seus membros. Então, agora nós vamos falar sobre as etapas, tá? Então, nós temos aí 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da preparação. Então, nessa etapa, os estudantes, eles vão se preparar antecipadamente individualmente. O professor, então, ele deve criar um material de estudo prévio e disponibilizar aos seus estudantes, que envolve leituras prévias ou outras atividades, né? Que podem ser um experimento, uma conferência, um filme, um vídeo, realizar uma entrevista, ler artigos, enfim. E o professor também vai criar um questionário que vai ser aplicado na próxima etapa.
Aqui eu trouxe, né, algumas sugestões para criação de vídeos. Então, pode utilizar vídeos de terceiros, mas é claro que é mais interessante que o professor crie seus próprios vídeos. Então, existe uma ferramenta denominada de PowerSoft. É um gravador de tela online grátis, bem fácil de ser utilizado. Também tem aplicativos para isso. E depois sugiro que você disponibilize o vídeo no YouTube ou em qualquer plataforma de compartilhamento e que seja disponibilizado aos estudantes. Se for necessário utilizar editor de vídeos, aqui temos duas sugestões. O próprio PowerSoft também pode ser utilizado para cortar alguns trechos, caso seja necessário utilizar recursos mais avançados. Existe uma outra ferramenta chamada aí de Shortcut. Bom, depois a segunda etapa são os testes de garantia de preparo. Como eu disse, existem 4 fases aqui. A primeira fase, então, é a aplicação do teste de garantia de preparo no modo individual, ok? Então, aquele questionário que vai conter aí de 5 a 10 questões são aplicados individualmente e depois em equipes, que daí é a nossa segunda fase já. Então, é importante que esses testes, eles tenham questões conceituais, de múltipla escolha, que promovam a discussão entre as equipes. Aqui nós temos um modelo de aplicação dos testes individuais. Então, veja que nós temos aqui as questões de 1 a 10 e as alternativas de A, B, C, D ou E. Aqui no modo individual, o estudante, ele tem, para cada questão, 5 pontos para apostar na sua alternativa. Então, por exemplo, se ele tem certeza que na questão número 1 a alternativa correta é a letra E, ele vai apostar 5 pontos na alternativa E. Se ele acertar, ele vai ganhar 5 pontos, como aconteceu aqui. Na segunda questão, ele estava em dúvida entre a alternativa B e a alternativa E. Então, ele apostou 2 pontos na alternativa B e 3 pontos na alternativa E. A questão correta era a letra B. Então, ele ganhou 2 pontos nesta alternativa. Então, ou seja, no modo individual, o estudante ele pode distribuir 5 pontos a cada questão. E ele vai, né, a pontuação final dele, que ele vai receber, é equivalente aos pontos que ele apostou na alternativa correta. Então, assim sucessivamente é o que ocorre. Porém, neste momento, o estudante ainda não sabe qual é a alternativa correta. Então, ele só faz o preenchimento e ele ainda não tem o feedback de qual é a alternativa correta. Ele vai receber isso somente ao final da aplicação em equipes, que é a próxima, então. Então, na próxima, esse é um modelo aqui, o chamado aí modelo de raspadinha, né? Criado para que os estudantes podem raspar. Então, agora, neste momento, eles vão responder o mesmo questionário em equipes e eles vão raspar até encontrar a alternativa correta. Então, eles vão primeiro discutir a questão número 1 e vão entrar no consenso de qual alternativa é a correta. Bom, se eles julgarem que é a alternativa E, eles vão raspar, então aqui eles rasparam e eles acertaram. Então, como foi na primeira raspadinha, né, dessa questão já foi acertado, então eles ganharam 5 pontos. Na questão número 2, eles primeiro rasparam na alternativa E, não erraram, né? E depois rasparam na alternativa B, eles acertaram. E aí eles só receberam 3 pontos. Por quê? Porque se acertar na primeira é 5 pontos. Na segunda tentativa cai para 3 pontos. Na terceira tentativa, 2 pontos. Na quarta tentativa, 1 ponto. E na quinta e última tentativa, 0 pontos. Então, ele tem essa queda, porque senão nós íamos pontuar o erro, né? E aí, nesse momento, os estudantes, então, eles vão discutindo entre os membros da equipe até encontrarem a resposta correta, eles já têm um feedback e a equipe, um estudante vai colaborando com o outro para que eles possam efetivamente encontrar a resposta correta. Bom, então esse seria o modo como foi criado o método. Porém, é muito custoso para o professor. Então, se o professor tiver uma sala com 100 alunos,
ele fazer a tabulação dos dados individualmente, depois fazer a tabulação dos dados em equipes para obter esse retorno das notas dos estudantes. É um processo muito complicado para o professor. Além disso, o professor demora a ter um feedback de qual é a questão que os estudantes mais tiveram dificuldade, e além de ser custoso, né? Desenvolver algo relacionado à raspadinha tem um custo. Então, pensando nisso, foi desenvolvido um software, né, por mim, chamado aí de TBL Active durante o meu mestrado, que apoia a aplicação do método TBL neste momento aí da aplicação dos testes individuais e em equipes. Então, ele é disponibilizado na URL www.tblactive.com. Ali tem um tutorial, ele é gratuito, ele substitui o papel e a raspadinha, né? E ele tem a garantia do feedback imediato aos estudantes e também ao professor. É uma ferramenta lúdica e motivadora que está alinhada à tecnologia. E no final também são gerados relatórios que auxiliam toda a tabulação e o cálculo de notas para o professor, facilitando todo o processo. Aqui nós temos algumas imagens deste software, que depois eu vou apresentar para vocês no momento ao vivo. Então, o professor realiza um cadastro. Aqui na primeira tela, nós temos a aplicação já dos testes de modo individual. Então, o professor já consegue ver aqui os estudantes com seus acertos de primeira tentativa, os acertos aí parciais e os erros, né? Então, conforme os estudantes vão respondendo, os estudantes entram numa sala virtual e começam a responder no modo individual, posteriormente no modo em equipes, e ele já tem esse feedback aí instantâneo dos estudantes. Aqui na segunda imagem, nós temos a tela apresentada para as equipes, né? Então, das questões, que é um questionário cadastrado previamente pelos docentes, onde eles respondem até acertar. E aqui nós temos uma tela de um relatório gerado para o professor, onde demonstra para cada questão quais foram os acertos individuais em equipes, né, uma estatística e também dos nossos estudantes. E também é gerado um relatório com as notas finais aí dos estudantes, tanto individuais quanto nas equipes. Bom, a segunda fase é a fase da terceira fase, é a fase da contestação das equipes. Então, já houve a aplicação do modo individual, do modo em equipes, e agora as equipes podem contestar se alguma questão ficou mal formulada, se é necessário que o docente analise para anular essa questão, tornando esse processo aí bem burocrático, bem democrático. E a última é o feedback do professor. Então, o professor finaliza essa etapa com uma explanação rápida e dialogada, porque os alunos já sabem o conteúdo, principalmente focando mais nas questões que houveram mais dificuldades pelos estudantes, que devem consumir cerca de 10% do tempo. E a última etapa é a aplicação dos conceitos. Então, foi feita toda a parte teórica com a inversão da sala de aula, tanto individualmente quanto em equipes, e agora finaliza-se com a aplicação dos conceitos trabalhando em equipes. Então, o docente vai propor a resolução de um ou dois problemas, envolvendo aí atividades práticas voltadas ao tema que está sendo trabalhado. É importante que esses problemas ou essas atividades permitam a discussão entre as equipes e, posteriormente, os trabalhos vão ser apresentados para toda a sala de aula. Essas atividades práticas, eles precisam, né, esses problemas, tem 4 princípios. O primeiro é ser significativo. Então, ele precisa ter significância junto ao tema que está sendo trabalhado. O segundo é que ele tem que ser o mesmo problema para todas as equipes. Terceiro, tem que ser específico. E quarto, permitir relatos, né? Então, a apresentação para toda a sala de aula. Bom, o método TBL proporciona feedback constante ao docente e aos estudantes nas etapas de aplicação de teste, de preparo nas equipes, nas devolutivas que o professor dá ao longo da aplicação, nas discussões em equipes, na avaliação aos pares e na autoavaliação.
E o TBL, ele assegura uma efetiva e eficiente cobertura do conteúdo. Então, apesar de parecer que nós não vamos conseguir finalizar o conteúdo dessa disciplina, eu digo que sim, por experiência própria, por conta dessa inversão que ele proporciona, é possível cobrir todo o conteúdo dessa disciplina. Ocorre o desenvolvimento das equipes com as habilidades de interação entre os seus membros. Nota-se que quanto mais essas equipes ao longo do semestre vão tendo a aplicação do TBL, mais elas vão ficando fortalecidas, seus membros, mais essa colaboração vai se tornando mais importante e ocorre mais entre os seus membros. A compreensão, né, baseada aí na experiência desses estudantes, pelas contribuições de cada um dos seus membros, o desenvolvimento das habilidades dos alunos quanto ao seu próprio aprendizado, já que eles precisam realizar um estudo prévio, então eles já treinam para que depois, quando, né, se tornarem futuros profissionais, possam aprender para a sua vida. E o tempo, né, em sala de aula para desenvolver nesses estudantes, ele é mais ocupado para desenvolver habilidades de pensamento crítico e de aplicação deste conteúdo do que uma aula teórica. Aqui as referências e um muito obrigada. Finalizo aqui com esta frase: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Freire. Um abraço e até mais.